Bom dia, esta é a live da Bihart, eu sou Moreira Lima, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui todas as quintas às 7 da manhã para praticar coerência cardíaca e bater um papo sobre o estilo de vida baseado no coração. Vamos esperando as pessoas chegarem. Bom dia, Maria Aparecida, seja bem-vinda. Quem vai chegando já vai conectando com o coração. Oi, Adalgisa. Vai conectando e vendo se tem algum assunto que você queira trazer, que você queira compartilhar aqui com a nossa comunidade. Lembrando que estamos aqui juntos construindo um estilo de vida novo, um estilo de vida com mais saúde, com mais felicidade, a partir das nossas próprias experiências, uma vida baseada no coração. Bom dia, Maria Alva, a Teca, a Pati, a Rô, bom dia. Bem-vindos, bem-vindas. Semana passada ficou no final da live uma sugestão de falar sobre coerência e espiritualidade. Sente no coração se é um assunto que vocês topam trazer, que vocês acham que a gente possa abordar. Bom dia, Fê. Bem-vindo. Sente no coração algum assunto que você queira trazer, ou se a gente traz mesmo esse assunto que surgiu no final da última live, que é a espiritualidade e a coerência. Bom dia, Tati. Vai chegando, vai conectando com o coração, a gente está esperando mais alguns minutinhos as pessoas chegarem, aí a gente vai fazer nossa primeira prática. Bom dia, Ana. Feliz dia, Adalgisa. Bom dia, Renato. Pergunta, pessoal, tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui? Dá um sinalzinho. Sim, totalmente excelente. Falar sobre o infinito interno. São vários nomes, né? Que a gente fala, que a gente chama Deus, o universo, campo unificado. Eu vou falar um pouquinho, muito da minha experiência da coerência com a espiritualidade, mas eu também quero ouvir vocês. Né? A Rô tá aí super praticando bastante também, pode trazer sua experiência. Mas antes a gente vai abrir o campo. Quem está chegando pela primeira vez? Oi, Ana, Neuzinha. Fala pra gente, mas eu vou de qualquer forma explicar a dinâmica da live para quem está chegando, para quem está começando. A gente começa a live abrindo o campo com uma prática de coerência do coração, uma prática científica de alinhamento dos nossos sistemas internos, onde o objetivo é tirar a gente dos modos de sobrevivência, o estresse, a ansiedade, a depressão, a raiva, as frequências que drenam a nossa bateria e nos colocar num estado generativo, criativo, de alinhamento de todos os nossos sistemas, para que tudo flua melhor, não só as nossas condições físicas, mentais, emocionais, como também esta abertura para tudo que somos, para tudo que é, ou seja, para o amor. Então nós começamos a live entrando numa frequência única. Quando a gente pratica juntos, a gente entra nessa frequência do ponto 1 Hz coletivamente, e isso abre um campo, são os nossos corações conectados no mesmo ritmo, e com isso esse campo faz com que todas as informações que circulem aqui venham fluidamente para o nosso campo coletivo, e isso faz com que nós aprendamos juntos, né? A minha experiência com a sua experiência, todo mundo está conectado pelo coração, e com isso a gente pode abrir qualquer assunto e trazer um assunto que vai tocar todos os nossos corações e provavelmente os nossos propósitos de vida. Então o objetivo é esse, a gente abre o campo com essa prática, onde a gente vai respirar de forma ritmada, ativar frequências regeneradoras. Depois a gente vai bater um papo sobre qualquer assunto. Todo mundo tem o direito de trazer o assunto, todo mundo pode contribuir com o assunto. Então hoje a gente deve ir para esse lado de falar sobre coerência e espiritualidade, que é um desafio, né? Porque dentro da Bihart a gente sempre gosta de falar que coerência é um estilo de vida, que coerência é um estado psicofisiológico, que coerência ajuda a diminuir a ansiedade e a depressão, mas também ela é, pela minha própria experiência, um portal para esse algo maior. Então acho que pode ser um assunto bem interessante para a gente falar hoje. E depois a gente fecha a nossa live com uma prática coletiva, onde não só a gente produz essa coerência para um campo nosso, individual e coletivo, mas a gente irradia isso para o planeta, né, para todas as nossas causas e para o planeta. Então é isso que a gente vai fazer aqui daqui a pouco. Tá chegando do super. A Maria Alva também achou o tema ótimo.
a Aninha, a Júlia, todo mundo chegando, Juliana quer dizer. E é isso, pessoal. Nessa primeira prática, a gente ativa de 1 a 3 frequências que a gente queira instalar no nosso sistema. Frequência é o que é? Emoção, sentimento, atitude. E a gente vai ativar quando a gente está entrando nesse estado de coerência para aprofundar. Então me fala se tem alguma coisa que você quer intensificar no seu ser, ou se você quer instalar, tá faltando, né? Amor, gratidão, felicidade, alegria, coragem, entusiasmo, paz, tranquilidade. Fala se tem alguma coisa que o seu coração sugere aqui pra gente ativar nessa primeira prática. Senão a gente vai aqui intuitivamente. Observa como você chega e observa o que você quer vibrar nessa primeira prática. Tem algo que a gente possa ativar dentro do seu ser, que vai beneficiar todos nós, porque todas essas frequências regeneradoras são boas para todos nós. E assim nós vamos. Então eu vou começando a prática, se você sentir de compartilhar qualquer uma dessas frequências. Então, pessoal, primeira prática. Vamos respirar no coração e ativar no coração uma emoção regeneradora. Então, conexão com o seu coração. Vamos lá. Conecta com o centro do seu ser. Vai acalmando a sua respiração, aprofundando, deixando mais lenta, mais profunda. Se você puder, feche os olhos, traga atenção aqui para dentro de você, para a sua essência, para a sua verdade, para os seus valores, para o seu propósito. Diga bom dia ao seu coração e agradeça. Agradeça o seu coração por estar aí pulsando vida dentro do seu peito e por estar ao seu lado nesse processo de evolução, de transformação, ativando potenciais adormecidos que podem te levar para um próximo nível de felicidade, de saúde e de amor. Nesse momento, como se seu coração tivesse olhos, faça um scanner, heart scan, escaneie todo o seu corpo físico, mental e emocional. Busque qualquer informação sem julgamento, confortos, desconfortos. São simplesmente sinais que você acolhe amorosamente no seu coração, sem julgamento, para observar a transformação que uma prática pode te trazer. É a fotografia de um momento. Como está seu corpo? Como está sua mente, seus pensamentos? Como está seu sistema emocional? Quais são as emoções que você traz? Observe, nomeie e acolha. Não tem bom, não tem ruim, não tem certo, não tem errado. É simplesmente o que é. Excelente, pessoal. E agora, com atenção no seu coração, passe a respirar mais profundamente, mais lentamente que o normal. Imaginando que o ar está saindo para dentro e para fora do seu coração, ele vai fluindo para dentro e para fora do seu coração, como se seu coração pudesse respirar. Vai inspirando por 4 ou 5 tempos e expirando por 4 ou 5 tempos e vai localizando o seu ritmo confortável. O ritmo que o seu coração comunica ao seu cérebro que você está em segurança, em conforto, em harmonia. Vai modulando a sua respiração e entendendo qual é a melhor profundidade, a melhor velocidade e vai contando no seu tempo, até 4, 5 e expirando, contando no mesmo tempo. Mantenha os ciclos harmoniosos
Lembrando que este é o ritmo que a ciência do Instituto HeartMath identificou como o ideal para que todos os seus sistemas se sincronizem e funcionem de forma harmônica em otimização energética. Você está neste momento no estado de coerência do coração, coerência cardíaca, na frequência de 0,1 Hz. E a partir deste momento, nós vamos ativar no coração frequências regeneradoras que aprofundam o nosso estado de coerência, segundo as pesquisas do próprio Instituto HeartMath. Então, neste momento, nós vamos ativar a frequência da calma interior. Localiza algum momento na sua história, ou até esse momento mesmo, onde você se sente calma internamente, com aquele silêncio mental, com aquela tranquilidade em todas as partes do seu ser. Um momento onde tudo se desacelera e você está completamente presente em você mesmo. Que apesar de tudo poder estar acontecendo por fora, você está inteiro, composto, calmo. Conecta com esta frequência e passe a respirar esta calma no seu coração. Inspirando e expirando calma por 4 ou 5 tempos. Vai observando os efeitos desta emoção regeneradora conforme você vai respirando. Essa calma vai te trazendo clareza, compostura, presença. Muito bem, pessoal, e agora nós vamos ativar uma frequência leve, doce, que é aquela alegria interior. Ela não precisa ser aquela alegria esfuziante, mas ela pode ser aquela alegria mais calma, um contentamento interno. Localize o momento onde sentiu essa alegria, aquele sorriso fácil, aquele sorriso leve. O coração feliz, mas ao mesmo tempo calmo. E respira esta alegria. Inspirando e expirando por 4 ou 5 tempos. Esta alegria vai contagiando cada pedacinho do seu ser, trazendo leveza, trazendo harmonia, trazendo sorriso. Inspira e expira. Vai sentindo os efeitos desta frequência tão amorosa da alegria. E por último, nós vamos ativar esta frequência maravilhosa coringa que nos traz abundância, que é a gratidão. Vamos ser gratos nesse momento por qualquer situação, no presente, no passado ou até no futuro, quando os seus sonhos forem realizados. E vamos respirar a gratidão. Inspirando e expirando, gratidão por 4 ou 5 tempos. Vai observando como esta frequência potencializa a calma, a alegria. E vai nos conectando com esse campo infinito de possibilidades abundantes. Quanto mais a gente agradece, mais o universo traz ocasiões, situações para a gente agradecer mais. Cada vez que a gente respira uma frequência, ao mesmo tempo a gente também está irradiando esta frequência e nos conectando com as possibilidades de atrair mais, muito mais destas frequências. Então, nesse momento, a gente vai finalizando a nossa prática com a certeza de que estamos atraindo ainda mais calma, alegria e gratidão.
E aos pouquinhos vai trazendo atenção aqui para a live, sempre observando os efeitos desta prática no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções, no nosso campo de energia pessoal e coletivo. E se você puder, conta pra gente como você está se sentindo. Eu me sinto mais leve. Eu cheguei de uma semana bastante desafiadora, com, não vou nem dizer mais desafios, com problemas concretos mesmo, de ordem familiar, e também com dores físicas, né? Eu lembro que a semana passada eu falei que eu ia para um pedal, que eu estava machucada e ia para um pedal, eu fui, pedalei 70 quilômetros e obviamente tive que lidar com as consequências deste grande feito dos 70 quilômetros. Então tem sido uma semana bastante desafiadora, administrando a dor, né? Eu tenho refletido muito o quanto o HeartMath traz essa coisa dos domínios da resiliência, na resiliência física, mental, emocional, espiritual, e quanto um campo de resiliência interfere no outro. E eu comecei a perceber, por mais que eu pratique coerência, o quanto eu comecei a ficar mais irritada com esta dor presente o tempo inteiro. Eu comecei a ficar com um pavio mais curto, né, em relação às coisas. Chegava, começava, nossa, chegou e-mail, nossa, sabe, você começa a ficar mais chata, porque a dor, a resiliência física está minada. Então a gente pensa também pior. Ontem eu tive um pouco de confusão, administrando problemas pessoais, deixando o trabalho de lado, as coisas se confundiram. Então assim, eu percebi que o quanto é importante a gente cuidar de cada pedacinho da nossa resiliência, né? A nossa resiliência física, a nossa resiliência mental, que é a nossa capacidade de ter essa flexibilidade mental, de lidar com as coisas, de poder se acalmar, né? A nossa resiliência emocional, essa capacidade de autorregular, e a nossa resiliência espiritual, que é a nossa capacidade de ser flexível, né, em relação aos pontos de vista dos outros. E isso acaba, uma que fica muito sobrecarregada, acaba interferindo com todo o resto. Então, estou feliz, me sentindo muito bem e agradecida por esta prática que a gente fez agora juntos. A Silvia diz gratidão, querida Rô, super tranquila. Silvia é uma linda que mora lá em Portugal, conheci ela em Fátima e num momento de muita tranquilidade, assim, era uma coisa muito... Gostei muito de estar com você lá aquele dia, minha linda. A Rosângela, muito grata por estar com saúde e plenitude nesta live, um privilégio, maravilhoso. Eu acho que a gente tem que realmente agradecer o tempo todo, porque a gratidão vai trazendo esta frequência que vai diluindo todo esse resto, né? Então eu sou uma pessoa que eu sou sempre muito grata por tudo e eu gosto muito de saudar tudo que a vida nos traz, mas essa semana eu fiquei um pouquinho mais quietinha com todos esses movimentos emocionais que veio muito das questões da minha família e essas questões físicas que são chatinhas, né? Boa ideia. A Rosângela falando, recebe calatonia, uma técnica de toque sutil que coopera com as dores. Realmente, você está certíssima, é uma ótima sugestão, né? Eu sou reikiana, então eu venho fazendo bastante reiki, mas eu estou realmente agora tendo que enfrentar médico, injeção, essas coisas assim, mais terra mesmo, porque a cura energética eu acho que não foi suficiente nesse momento. Eu acho que o sintoma está querendo me dar outros sinais que eu não estou conseguindo ouvir. A Dal diz, me sinto plena, com muita gratidão. A Rô diz que foi criada por um médico húngaro. Eu já passei por isso, eu já tive essa experiência, né? No pé, bem devagarzinho, não é? Realmente é muito poderosa. O Fernando manda corações, a Sil manda gratidões. A Marialva, Rô, se houver tempo e oportunidade de você me explicar sobre congelar, vi ontem um post seu que falava sobre lutar, fugir e congelar. Sim, vamos falar sobre isso. A Sil diz, volte sempre. Voltarei em breve, quero fazer um pedal aí em Portugal. Vamos pedalar juntas?
Mari, é o seguinte, o a nossa máquina humana, ela vem programada por um comando do nosso sistema nervoso central, do nosso sistema nervoso autônomo, quer dizer, que existe para nos proteger enquanto espécie. Então, dentro da nossa evolução, né, nos cérebros mais primitivos, naquela época a gente tinha que lidar com perigos muito reais, né? Não que hoje não tenham perigos reais, mas um leão na selva. Então, o que eu faço com um leão na selva? Então, o nosso sistema automaticamente, para preservar a espécie, ele traz 3 modos, né, de sobrevivência que a gente chama, que é o lutar, né? Então, se eu encontro o leão, eu posso lutar, eu posso fugir ou eu posso simplesmente congelar. E congelar é um modo que fica muito mais óbvio nos répteis, né? Porque eles têm um corpo frio, então eles simplesmente se congelam ali e a presa, né? O algoz, o bicho que vai atacar, não percebe que tem uma coisa viva ali. Então é a forma do réptil se proteger. E isso, os sistemas de sobrevivência passaram a fazer parte do estilo de vida moderno, né? Nós hoje vemos leões na selva, em chefes, em pais, em trânsito, em assalto, tudo virou realmente um perigo que nos coloca nesse modo de sobrevivência. E é por isso que a humanidade está adoecida, porque o nosso modo de sobrevivência, ele foi instalado no nosso sistema para que a gente acione de vez em quando. E e o nosso estilo de vida moderno nos colocou o modo de sobrevivência a qualquer momento, em qualquer lugar, e ele virou o nosso modo usual de existir. Então, como o modo de sobrevivência se apresenta nos tempos modernos, né? Então, eu luto, né? Então eu sou uma pessoa agressiva. Quando eu estou no modo de sobrevivência, eu estou com o meu sistema todo pronto para lutar, fugir ou congelar. Então eu luto, então tem muita briga, tem muita guerra, tem muita discórdia, as pessoas estão vivendo separadas, às vezes as pessoas estão se isolando uma das outras. Ao invés de a gente entender que somos gregários, que só chegaremos lá onde a gente tem que chegar juntos, a gente acaba sendo individualista, né? Nos afastando de todo mundo, primeiro eu, depois eu. Então isso virou um modo de vida que adoeceu a nossa sociedade. Então a gente luta, a gente foge, né? Então a gente tem um problema, ao invés de lidar com ele, a gente vai colocando ele para debaixo do tapete, a gente não lida com as coisas e as coisas vão aumentando, vão crescendo ou não vão sendo resolvidas, e com isso a gente vai criando uma sobrecarga energética de coisas que não andam na nossa vida. E o congela, né? Que hoje tem muito a ver com a depressão e com a apatia. Então eu sei que eu tenho um problema, eu sei que eu tenho que lidar com aquilo, mas eu prefiro ficar assistindo televisão, me entorpecendo, evitando de olhar para aquilo. Então são os nossos modos de sobrevivência: lutar, fugir e congelar. E o que acontece? Quando a gente está nesses modos de sobrevivência, a gente não está vivendo o nosso ser pleno. Então, a coerência é uma metodologia, dentre várias outras, que consegue nos trazer de volta para o que a gente chama no Bihart de modo vida, né? A gente está vivendo plenamente com todo o nosso corpo ativado, né? Porque quando a gente está nos modos de sobrevivência, a gente limita o funcionamento do nosso corpo, porque a gente está ali olhando para o perigo, para o que está ruim, e com isso a gente pensa menos, porque o nosso foco está ali. A gente tem uma perspectiva negativa da vida, né? Porque a gente está no modo de sobrevivência, a gente vai olhar só porque pode dar errado, porque a gente está ali para lutar, fugir ou congelar. Todo o nosso sistema se tensiona, então a gente tem dores físicas, a gente tem muitas doenças porque acaba não fluindo a energia como deveria, e a gente secreta, né, bioquímicos como o cortisol e a adrenalina, que em excesso no nosso corpo engorda, traz doenças no médio e longo prazo, cardiovasculares, enfim, a gente não está quem a gente nasceu para ser. Então todo o nosso sonho dentro da Bihart, todo o nosso propósito é alertar as pessoas de que
esse modo de sobrevivência se tornou inconsciente e se tornou um vício pra gente, porque todos esses bioquímicos que a gente secreta, a gente fica viciado. Então, quanto mais cortisol eu tenho, mais eu vou precisar de situações na minha vida para me trazer mais cortisol. Então, eu vou trazer mais situações de sobrevivência. Mesmo que todas as situações estejam ali disponíveis, eu vou olhar para aquelas que podem dar errado, que podem me trazer problema, que podem me trazer estresse, porque o meu familiar é o cortisol, o meu familiar é o modo de sobrevivência. Então, a coerência cardíaca é uma forma muito simples da gente ir treinando modos de melhor qualidade, sair dos modos de sobrevivência e entrar no que a gente chama de modo vida, onde eu tô com todo o meu corpo funcionando em harmonia, com otimização energética, coração e cérebro sincronizados numa frequência específica de 0,1 Hz, que é a frequência da coerência, e com isso eu vou conseguindo sair desse modo de sobrevivência e treinar o meu sistema a bioquímicos de mais qualidade. Então, quando eu estou em segurança, quando eu estou respirando calmamente, como a gente fez agora, e vivenciando emoções que me regeneram, gratidão, felicidade, alegria, amor, eu estou secretando o DHEA, por exemplo, que é o hormônio da vitalidade. Então, por isso que eu me senti tão bem depois da nossa prática conjunta, porque eu estava drenada, né? Eu estou com dor, eu estou com desafios na família, eu estou vivendo tensões. Na hora que eu respiro no coração e a gente respira em grupo, que potencializa, eu começo a secretar o DHEA, que é o hormônio da vitalidade. Então, eu me sinto mais leve, mais feliz, com mais aquela alegria interna. E a ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, quando eu tô com a ocitocina, que é o hormônio que a gente secreta quando está amamentando, né? E a gente acaba tendo relações melhores. Nós somos seres gregários, né? Para sermos efetivamente felizes, a gente tem que estar interagindo de forma saudável com as outras pessoas. Nós somos uma espécie gregária. Então, todo o nosso sonho na Bihart é isso: alertar para as pessoas do modo de sobrevivência e sugerir amorosamente, convidá-las a experimentar o modo vida, que é o nosso modo original de existência e que ficou esquecido quando a gente, enquanto sociedade, resolveu escolher viver no estresse. Ficou claro? Deixa eu ver aqui. Olha, a Dal diz que também quero pedalar com vocês em Portugal. Perfeito. Então, Mari, me fala se ficou claro sobre o que é o congelar, lutar, fugir e congelar. A Rô diz que ama Portugal, Tejo, Rio dos Anjos. A Silvia diz: venham todas, mas não agora que estás. Mas não todas, mas não agora que estás. Venham todas, mas não agora que está muito frio. Já está muito frio, né? A Rô diz: claríssimo. A Mari, muito claro. Gratidão, perfeito. Então é isso, amores. Então, no final da live passada, alguém sugeriu de falarmos sobre coerência e espiritualidade. A espiritualidade é uma coisa que está transversal, né, à nossa vida, acho que faz parte da nossa existência, do nosso ser. Cada um enxerga a espiritualidade de uma forma única, de uma forma diferente, escolhendo cada um seus caminhos. São milhares de caminhos, quando na verdade eu acredito, depois de ter estudado tanta espiritualidade, que na verdade todos esses caminhos levam a um só caminho, que é o amor. Simples assim, para mim é o amor como força. Eu sou uma pessoa, quando eu resolvi empreender a Bihart, o grande diferencial da Bihart para mim era que ela tocava a espiritualidade pelo lado da ciência. Então a gente resolveu não falar muito de espiritualidade, né? Porque a gente nunca quis ser visto como um caminho espiritual, apesar de acreditar que todo e qualquer passo que a gente dá na vida, a gente está atuando espiritualmente, né? Mas, enfim, a gente sempre quis deixar muito claro essa coisa da ciência. Mas eu vou contar, talvez pela minha própria experiência,
como na minha vida eu conectei a coerência à espiritualidade, ou a espiritualidade à coerência. Eu vai passar um pouquinho pela minha história e eu queria muito que vocês contribuíssem também com as suas próprias experiências. Eu sempre fui uma pessoa muito espiritual, desde muito criança, e a minha escolha na época, né, por família, tudo, foi pela Igreja Católica, que era o que a minha família trazia na nossa bagagem. Então, muito cedo, muito pequena, né, meu avô me levava numa igreja dominicana, que era aqui em São Paulo, e eles são sempre muito simples, né? Eles têm uma filosofia de muita proximidade, de muita amorosidade, de pouca pompa, e eu gostava muito, me sentia bem lá. E aí, quando muito pequena ainda, a minha brincadeira, né, de criança era rezar missa. Eu adorava rezar missa, eu adorava Jesus, eu fazia um altar, e aí eu me punha de freira, me vestia de freira, e essa era a minha brincadeira, eu adorava aquilo. Aí sempre continuei, né, nessa história da Igreja Católica, e eu ia muito para Ilhabela, ainda vou, e a casa da minha avó na Ilhabela era do lado da igreja. Então, tudo que eu fazia, eu ia para a igreja. Era Réveillon, eu subia as escadas para dar Feliz Ano Novo para o padre, para a freira. Eu adorava ir na igreja, meu sonho era tocar na igreja. Eu via aquelas pessoas tocando violão, eu falava assim, ai meu Deus, eu quero tocar na igreja. Eu achava aquilo tudo muito lindo. Até que um dia, numa procissão na Ilhabela, eu era devota da padroeira da cidade, que era Nossa Senhora da Ajuda. A freira achou que eu estava mal vestida e me tirou da procissão. E aquilo foi para mim o maior marco da minha vida, porque para mim Jesus, a igreja, tudo aquilo era amor. E na hora que o amor exclui, né, isso gerou para mim tô entendendo, né? Sei lá quantos anos eu tinha, não sei se eu tinha 10, 9, 8, sei lá. Mas aquilo para mim foi um choque. E um choque que também tocou numa ferida que eu já vinha tendo familiar de rejeição. Então aquilo para mim foi uma das maiores dores, eu nunca mais esqueci aquilo. E o que aconteceu? Eu falei assim, puxa, né? Se a espiritualidade, se Deus é isso e me exclui, né? Quem sou eu? Então eu acabei deixando de acreditar em alguma coisa, né? Eu virei ateia naquela época, mas eu era muito espiritualizada, eu tinha muita sensibilidade. E então eu sonhava com coisas que aconteciam, eu tinha muita intuição, eu sentia cheiros de coisas e, sei lá, às vezes eu achava que eu via energias, enfim, eu era uma criança diferente. E eu tive que começar a lidar com isso. O que eu fiz? Fui estudar. Falei, então saí do oposto, aquela coisa do sentir, do ver, da intuição. Então, muito cedo na minha vida, eu virei uma rata de biblioteca. Então, eu ia na biblioteca, eu lia romance, eu lia de tudo. Até que, quando chegou a adolescência, eu comecei a ler bastante coisa sobre psicologia, desenvolvimento humano, filosofia. Eu era muito tímida, né? A pessoa que foi rejeitada até na procissão. Eu era uma pessoa com muitos desafios de me sentir aceita. E eu acabei que eu me mergulhei no livro, né? Fui para os livros, estudei muito e adorava aquilo, né? Até hoje, assim, às vezes eu sou convidada em algum lugar que eu tô com timidez, eu levo um livro. O livro era a minha proteção. E aí eu comecei a estudar de tudo. Exatamente para tentar entender essas coisas diferentes que eu tinha, de sonhar com as coisas que aconteciam, de ter muita intuição, de às vezes prever coisas, eu resolvi estudar espiritualidade. E aí eu fui estudando de tudo um pouquinho, né? Então eu passei, eu acho que por quase tudo, né? Eu estudei muitas escrituras ocidentais, orientais, filosofias e enfim. E aí a espiritualidade voltou para minha vida por meio de uma instituição que se chama Pax Universal. Eu estava na faculdade. Na época se falava muito de ETs, essas coisas, e uma das meninas que estudava comigo, a irmã dela apareceu na televisão falando de ET, e daí eu vi que tinha ali um centro espiritual
orientado pelos que a gente chama de mestres ascensionados, Mestre Jesus, Mestre Saint-Germain, Mestre Larion, que tem as chamas, que tem as frequências, as cores. E eu comecei a olhar para aquilo, né? Então comecei a ir lá e comecei a me colocar à disposição de ser um canal de cura. E com isso eu retomei a espiritualidade na minha vida. E logo em seguida que eu entrei nesse lugar, eu me deparei com uma sabedoria que se chama Um Curso em Milagres, que é um livrão, eu falo bastante, eu acho que dele aqui, que ele na verdade orienta a minha vida, que é um livrão que foi recebido por 2 psicólogos americanos há mais de 50 anos, que se diz ditado pelo Mestre Jesus. Pronto, né? Tudo aquilo que eu queria saber e aprender e viver de Jesus por intermédio de uma religião, eu acabei me deparando ali com uma coisa que se dizia um canal direto, né? Era ditado por Jesus, uma sabedoria que fez muito sentido na minha vida, que é toda uma reprogramação mental de como você sai do medo e vai para o amor. Ou seja, Mari, como a gente sai dos modos de sobrevivência e entra no modo do amor, no modo vida. Então, aquilo se tornou a base da minha vida. Eu comecei a estudar demais isso, por 30 anos, é uma coisa que me acompanha demais. Isso, na Pax, é isso mesmo, Rô. E a Carmen Balesteiro, que era essa médium, ela recebia esses seres ascensionados, eu ia aprendendo muito com tudo aquilo, mas na verdade o que super tocou o meu coração foi essa filosofia, esse saber do curso de amor. E assim foi, né? Eu fui, depois que eu retomei com essa espiritualidade, voltei a ser altamente espiritual, eu comecei a estudar muitas outras religiões, me coloquei em muitas experiências espirituais e sempre fui apaixonada e sempre com esse objetivo, o que está por trás de tudo isso, né? E a grande resposta era o amor. Então, qualquer filosofia, qualquer religião que você estuda e que você consegue tirar tudo aquilo que é contaminação egóica do humano, no fundo está o amor, né? A conexão com algo maior está o amor. Então, foi aí que eu fui formando realmente quem eu sou. E a vida vai, trabalho, filho, não sei o que, às vezes a gente se afasta, a gente se reaproxima, daí aparece alguma coisa nova, você vai estudar, e eu entrei também numa filosofia da yoga, que também falava muito dessa mesma coisa, que é a Kriya Yoga de Babaji, que para mim foi muito importante, porque tinham práticas espirituais muito profundas, muita meditação, e aí eu reconectei, quer dizer, aí eu conectei finalmente com a meditação, que é uma coisa que me ajuda muito. E aí foi, né? Assim, eu retomei. E aí veio um pouco antes da pandemia, eu retomei o contato com o Curso Milagres, o X, e aí uma amiga me falou, você já ouviu falar do curso de amor? Eu falei, não, o que é o curso de amor? O curso de amor é a continuação do Curso Milagres. Eu falei, como assim? Tem uma continuação? Eu não sei. Eu sei que eu, na hora, fui lá, comprei o curso de amor, e comecei a ler o curso de amor, que se dizia essa continuação do curso Milagres. O curso Milagres trazendo um treinamento mental para sair do medo e entrar no amor. E o curso de amor com a proposta de viver no amor. E o que o curso de amor dizia na época? Diz, né? Na época eu estava lendo, eu meio que me isolei por mais ou menos um ano. Resolvi que eu ia me interiorizar e consumir aquele livro. Um dia meu filho virou para mim e falou assim, mãe, você só lê esse livro? Vou te dar um outro livro. Eu lia, relia, aquilo virou uma coisa muito importante para mim. E ali, nesse momento, eu estava fazendo uma formação em terapia vibracional, e eu estava ali conectando com muitas frequências do milagre. Milagre era uma coisa que era o meu campo de estudo, e se falava muito de um estado de predisposição ao milagre. Por que o milagre às vezes acontece, por que o milagre não acontece, né? E aí eu virava a curiosa científica, por que isso acontece? E aí falava-se muito desse estado de predisposição do milagre. Eu sempre fui muito curiosa, o que será esse estado, né? Então vamos experimentar, são estados alterados de consciência, não sei o quê, vamos para essa filosofia, vamos para aquilo. Eu sou uma curiosa. E aí esse livro do curso de amor falava do coração e do cérebro unidos em plenitude do coração.
Quando a gente atinge esse estado de plenitude do coração, com a sincronização do coração e do cérebro, o nosso corpo evolui em saúde, a nossa mente evolui em qualidade de pensamento, de funcionamento, e a gente conecta com o amor. E qual é o caminho? O coração. Nessa época eu estava começando a ouvir falar de Heart Math, de coerência cardíaca, até que eu falei, nossa, Heart Math e coerência cardíaca é o caminho científico que comprova toda essa espiritualidade do amor que eu acredito. E foi assim que eu entrei na coerência. E comecei a praticar coerência, né? Jesus está falando, o Instituto Americano está falando, está comprovando pela ciência, e comecei a praticar. Veio a pandemia e eu tinha tempo para praticar, eu comecei a praticar muito. E o que aconteceu? Eu comecei a ter muita intuição, eu comecei a aprofundar muito a minha sensibilidade, o amor brotou no meu coração de uma forma muito intensa. Tudo que eu queria era diminuir o sofrimento da humanidade naquele momento, porque eu estava muito compadecida com a dor das pessoas, né? O modo sobrevivência ali se mostrou completamente instalado na humanidade, as pessoas sofrendo, as pessoas desesperadas, as pessoas morrendo, e tudo que eu queria era que todo mundo pudesse acessar o amor e o poder do milagre. E aí eu tive essa intuição de empreender a Bihart no meio da pandemia. E comecei a dar aula, tinha acabado de me certificar lá no Instituto Americano, e comecei a dar aula para ajudar as pessoas e vi que muito milagre acontecia ali. As pessoas não só diminuíam estresse, ansiedade e depressão, mas elas melhoravam de muitos sintomas, elas passavam a ter uma nova visão de vida, isso estava facilitando elas lidarem com as dores da pandemia. E eu falei, nossa, para mim esse é o meu caminho. E foi assim que as coisas foram acontecendo. E conforme a gente vai praticando coerência, né, a gente vai gerando ordem no nosso sistema, então a gente eleva o nosso corpo físico, a gente melhora a forma como a gente pensa e enxerga o mundo, a nossa perspectiva de mundo. Então eu estou melhorando a minha mente, estou com uma mente evoluída, né, e eu começo a praticar coerência e irradiar essa frequência pelo coração, né, científico, o campo eletromagnético do coração, e milagrosamente as coisas começam a vir para você na mesma frequência, começa a aparecer muita sorte, começa a aparecer muita coincidência, como se você estabelecesse uma comunicação com o universo e o universo vai apoiando o seu propósito. E isso para mim é espiritualidade, né? A gente ter essa conexão com esse algo maior e esse algo maior se expressar na gente na forma de milagres, né? Milagre é alegria, milagre é cura, milagre é manifestação. E isso começou a acontecer de uma forma muito fluida desde que eu comecei a praticar a coerência cardíaca. E aí eu comecei a ampliar os meus estudos de coerência, né? E aí eu entrei profundamente nessa sabedoria do Dr. Joe Dispenza, que fala muito nessa coisa da manifestação de realidades. Eu fui a alguns retiros do Dr. Joe nos Estados Unidos, onde são 4.000 pessoas reunidas por 10 dias ali, por 7 dias, meditando e praticando. Nessa coerência que a gente faz aqui é uma coerência de dia a dia, mas lá ele aprofunda, a gente fica muitas horas em meditação e a gente acessa o que ele chama de campo unificado, campo quântico, esse lugar onde existem todas as possibilidades e que dependendo do que a gente está vibrando, a gente vai conectando com alguma frequência ou outra e manifestando isso na nossa vida. E eu comecei a experimentar esta ampliação do conceito da coerência e isso também tem transformado muito a minha vida. Então, isso para mim é espiritualidade, né? Eu sou super devota dos mestres, né? Eu amo o Mestre Jesus, mas eu entendo ele como um mestre e como um irmão que, pelo exemplo, me inspira a trilhar um caminho evolutivo. Então, esse é um olhar que eu tenho de todos esses mestres e sigo e amo. Então, para mim, Deus é esse campo que une tudo e todos. E que cada coração nesse planeta tem um pedacinho de Deus. Então, esse é o meu olhar. Por isso que eu honro tanto o coração e por isso que a coerência se tornou
não só o meu caminho espiritual, científico, mas o meu caminho de vida e o meu propósito, compartilhar essa filosofia, esse olhar da vida para a humanidade, porque eu acredito que é o retorno para casa. Né? A gente sempre ouve essa coisa de buscarmos o graal, de termos uma jornada do herói, de irmos localizando qual é o caminho de volta para o amor. E para mim, essa é a espiritualidade. Então, essa é a minha experiência da coerência com a espiritualidade. Para mim, não existe mais uma separação, né, do que é terreno, do que é espiritual. Para mim, tudo é vida. E é vida inspirada por toda essa sabedoria que a gente aprende dos mestres, que viram escrituras, e que essas escrituras às vezes se tornam igrejas, instituições humanas, e que nessas instituições às vezes a gente enxerga posturas muito humanas de sobrevivência, né? Então, exclusão, o que é certo, o que é errado. E na verdade, eu, depois dessa experiência de ter sido expulsa da Igreja Católica de alguma forma, eu entendo que o amor é muito maior que isso, né? Então todo mundo faz parte, todo mundo é presente, não existe exclusão, exclusão é uma ilusão, e o Curso Milagres fala muito disso, né? Tudo que não é amor é ilusão. O amor não precisa ser explicado, porque ele é uma força, é a força que move o universo. E para mim a coerência traz muito isso. O que a gente faz? A gente ativa emoções regeneradoras, que são nuances de uma única energia, que é o amor, né? Para sair do medo. Então, tudo fez sentido quando eu encontrei a coerência cardíaca, que é a ciência explicando a espiritualidade e o amor. E isso é um caminho cada vez mais claro para mim. Cada vez que eu pratico coerência, eu me sinto conectada com tudo, com todos e com o amor. E isso vai transformando a gente de dentro para fora. E aí o universo vai trazendo as respostas de uma forma que a gente chama de milagre. Respira no coração. A Sil diz: não precisamos de intermediários. Através do nosso coração, conectamos-nos diretamente com o divino. E é isso. Eu fui conhecer essa mulher lá em Fátima. A gente já estava conectada aqui pela Bihart. Ela ouviu que eu estava em Portugal num evento de inovação pela Bihart. Ela falou: vem me conhecer, eu estou em Fátima. Eu falei: eu estou indo em Fátima amanhã. E aí a gente se conheceu, né? E pelo coração, num lugar divino. O Paulo, incrível que o Dr. Joe traz, expansivo, revolucionário. Maravilhoso o trabalho desse homem, e ali quando a gente está ali na presença desse ser, ele se curou, né? Ele era um cara que sofreu um acidente, foi atropelado, e ele foi se curando, aprendendo o funcionamento do universo, né? Essa coisa de como é que eu transformo quem eu sou, saindo dessa programação dos modos de sobrevivência, me convido a um novo ser, a uma nova configuração física, mental, para que eu possa manifestar o ser que eu quero ser, né? Um ser curado, um ser feliz, um ser abundante. É muito bonito o trabalho que o Dr. Joe faz. Ele é tão obstinado que ele vai para os eventos com uma equipe de cientista, né? Então muita gente fala pseudociência, mas ele está ali medindo o nosso sangue, medindo a nossa cabeça, medindo o cérebro, o coração, tudo, para comprovar que a gente entra um ser e sai outro ser depois de 7 dias. E o amor que acontece ali é uma coisa muito impressionante. Tem um momento que tem pessoas que vão lá ser curadas. Então, em algum momento, esse grupo é separado. Então, a gente está numa sala gigante, não sei o quê. Aí saem as pessoas que vão receber a cura. E nós todos ali voluntários para entregar a cura, para canalizar essa cura. Na hora que essas pessoas saem da sala, tá todo mundo aplaudindo. Tipo, já vai acontecer, todo mundo aplaudindo. Aí essas pessoas saem da sala, como é que é?
Eles arrumam a sala, elas entram e só depois que a gente entra, forma grupo de 8 e ele vai conduzindo a gente a esse processo de cura. Aí você vê coisas impressionantes, pessoas levantando de cadeira de rodas, pessoas passando a enxergar. É uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. É o amor em ação. A Rô diz que trilha bonita de propósito, amor em movimento. Isso. A Tati, que lindo, Rô. A Mari diz que partilha sensível, gratidão, portanto. Eu que agradeço, pessoal. Essa é a minha vida, né? A gente nunca se expressa tanto nessa coisa da espiritualidade, porque a espiritualidade às vezes está na caixinha das pessoas como uma coisa esotérica. Não, mas a nossa vida é espiritual. Nós somos espíritos, né? Então, como é que a gente une tudo isso? O que é espiritual, o que é vida material? Porque tudo é uma coisa só, não há divisão. E aí eu acho que todo esse processo que a gente chama de individuação tem a ver com a gente voltando para a nossa verdade, para a nossa essência, para o nosso coração, para a nossa casa, para o nosso graal, para onde a gente existe em essência. E a partir daí você volta para a vida vivendo a partir do coração. E aí as coisas vão se ressignificando, se transformando, saindo da escassez, indo para a abundância, saindo do medo, indo para a confiança, para a segurança, para a felicidade, enfim, para o ser que você é. Saindo dessa ilusão de que somos não deuses, né? Que a gente não tem esses poderes dentro da gente, saindo da ilusão de que somos diferentes porque temos, saindo da ilusão de que somos seres malvados e poderosos, que a gente tem mais poder que o outro. Nada disso existe, tudo isso é ilusão. E isso que traz toda essa tristeza na humanidade, guerra, separação, dominação, submissão, isso tudo é uma grande ilusão. Mas ela só existe, pessoal, para a gente entender que pode ser diferente. Se não existisse toda essa maldade, essa crueldade, toda essa escassez, a gente não poderia se convidar à possibilidade de que pode ter algo diferente, né? E quando a gente se alinha à nossa essência, a verdadeira, ao amor, a gente pode manifestar algo muito diferente daquilo que nos incomoda. E agradecer tudo aquilo que nos incomoda por mostrar que existe uma dualidade. Então, se tem isso, tem isso. Né? Se só houvesse o amor, talvez a gente não quisesse ser diferente. E a gente está nesse processo evolutivo exatamente para experimentar o diferente. E trazendo de fábrica o livre-arbítrio, que é a escolha. Né? Então, a grande pergunta que permeia a minha vida é assim, que o Dr. Joe mesmo fala, o que o amor faria? Como eu posso escolher pelo amor? O que seria a vida no amor? E é isso, sai do medo e vai para o amor. Começa pelo corpo, entrando em coerência, colocando o seu corpo a serviço no modo de segurança, sem estar nos modos de sobrevivência, sem você precisar lutar, sem você precisar fugir, sem você precisar congelar, né? E escolha diferente, escolha pelo amor. E aos pouquinhos o amor vai trazendo as respostas do universo para que a gente vá cada vez mais vivendo em plenitude, apesar de tudo que esteja acontecendo à nossa volta. Ixi, peraí. Deixa eu ver se não pulei ninguém. O Paulo, que bênção essa exclusão da freira. Já desconectou do que não era para você. Claro que você ainda não tinha noção por ser criança. Sim, eu precisei, Paulo, desse sofrimento da rejeição para poder entender que o amor é democrático. Tá aí para todo mundo, não precisa de religião. Né? Precisa você achar a sua própria espiritualidade, independente dela estar envelopada em uma instituição. A Sil diz, amei. E vou, né? Fui lá em Fátima com a Silvia, porque assim, eu amo ser santo, né? Então, se Fátima foi um ser santo e lá é um santuário, eu vou lá, porque eu amo lugares onde a espiritualidade domina. A Teca diz lindo relato. O Fê diz um caminho bonito e direcionado, que assim seja. O Paulo, espiritualidade é totalmente diferente de religião. Sim.
meu primo querido. É isso, amores. Essa foi a minha história. Tem muito mais, obviamente, né? São muitos e muitos anos experimentando caminhos, estudando, aprendendo, mas que só traz uma única conclusão, né? O amor é a força que move o universo. Quando a gente se conecta ao amor, tudo flui, os milagres acontecem. Então, existe uma máxima do curso Milagres que diz: milagres são naturais. Quando eles não acontecem, alguma coisa saiu errado. E o que é sair errado? É você estar vibrando no medo. É você estar vibrando em frequências que não são a nossa frequência original. A nossa frequência original é o amor. Por isso a gente treina aqui o coração, um modo de segurança. Respirando dessa forma, a gente está no modo de segurança. E a gente ativa as nuances do amor: gratidão, alegria, felicidade, vitalidade. Respira no coração e vamos para a nossa última prática. E vamos conectar com o amor e irradiar esse amor que nós somos. Lembrando cada um dos nossos irmãos, cada coração presente nesse planeta, que somos todos amor. E que o milagre está disponível para todos nós. Bora lá? Atenção no coração. Olhos abertos ou fechados. Se você puder, feche os olhos, traga a mão para o centro do seu peito. Observe essa conexão com o seu coração depois dessa nossa conversa. Como o coração é o altar do nosso corpo, onde a gente guarda o nosso Deus interior. Vai conectando e agradecendo esse ponto de conexão do seu corpo físico com todo o amor que existe no planeta, no universo. Observa o seu corpo, a sua mente, as suas emoções e acolhe tudo que vem sem julgamento. No amor não há certo e não há errado. Tudo faz parte. E com atenção no seu coração, passe a respirar mais profundamente, mais lentamente que o normal. Imaginando que o ar está fluindo para dentro e para fora do seu coração. Como se seu coração pudesse nesse momento respirar. Inspire e expire por aproximadamente 5 segundos. E vai criando ordem na forma como seu coração bate. Coerência. Inspire por 4 ou 5 tempos. Expire por 4 ou 5 tempos. E vai criando ritmo, coerência. Quanto mais coerência você gerar na forma como seu coração bate, mais você se conecta com as frequências coerentes do universo. Inspire e expire. E vamos ativar agora a frequência mãe, a frequência do amor. Localize em algum momento da sua história onde você vivenciou o amor incondicional por alguma pessoa, por um animalzinho de estimação, por uma situação, pela natureza, por uma paisagem, ou talvez por uma conexão com algo maior, algo que simbolize para você Deus. Um momento de graça divina.
Vai respirando e conectando com esta frequência do amor como uma força mãe. O amor como provedor do milagre, da felicidade, da saúde, da abundância. Conecta e se abra para essa possibilidade de receber o que a gente chama de bênção, mas uma descarga de amor profundo e incondicional que você irradia do seu coração e recebe de volta do universo. Vai respirando, inspirando e expirando nesta frequência. Irradie e receba este amor. E vamos irradiar direcionalmente para o seu corpo físico. Esta frequência milagrosa trazendo cura, coerência, equilíbrio, vitalidade. Inspire e expire esse amor e vamos agora ampliando a partir do nosso coração essa energia para o nosso campo de energia pessoal, que a gente possa ser um sol por onde a gente passa, contaminando pessoas e ambientes com a frequência do amor, do milagre, da saúde, da felicidade. Irradie agora para sua casa, para os seus ambientes, para o seu trabalho. Intencionando cura, harmonia, colaboração, saúde para tudo e todos, felicidade. Vai ampliando, irradiando para as pessoas que você ama, para as pessoas com quem você tem desafios, para as pessoas que precisam. Vai ampliando, ampliando, ampliando. Que esse amor que a gente produz aqui agora juntos, a gente possa potencializar e irradiar para toda a humanidade. Que todos os corações nesse planeta possam ser tocados pela frequência do milagre, da coerência, do amor, da segurança, da saúde e da felicidade. Irradiamos para a nossa natureza, para o nosso clima, mares, rios, oceanos, animais. Você pode nesse momento trazer uma imagem do planeta Terra todo envolto no mais puro amor, um amor de força, um amor de poder, um amor de milagre, um amor de coerência. E como você está nesse planeta, abra seu coração agora e sinta-se amado. Receba este amor, este mesmo amor que você irradia, potencializado pela força coletiva. Receba. Sinta-se amado, amada, poderoso, poderosa. Sinta-se banhado e banhado pela energia do milagre, da coerência, da felicidade, da saúde e da abundância. Irradiemos agora essa gratidão para os outros aqui, as pessoas que vão ouvir a live na gravação. Irradiemos a nossa gratidão para todos os nossos professores, Instituto HeartMath, Dr. Joe Dispenza, um curso de milagres, um curso de amor, para Kriya Yoga, para todos os nossos mestres, para todos os nossos desafios que nos trouxeram até esse momento. Agradeçam todos os seus mestres, todos os aprendizados,
Vamos agradecer nesse momento aquela freira humana que me expulsou da procissão da Nossa Senhora da Ajuda dentro da sua consciência no momento e que permitiu que a Bihart existisse e que a gente pudesse estar aqui nesse momento juntos, refletindo e irradiando amor. Quando for o momento, vai trazendo atenção para cá. E conta para mim como você se sente. Para mim foi uma live muito importante. Eu agradeço pela oportunidade de contar a minha história de vida. A coluna dorsal da minha história de vida. Obrigada, meus amores. A gente vai então aqui finalizando a nossa live, trazendo os recadinhos. A Rô diz, foi tudo muito especial. O Eugênio diz que o amor desperte em todos os seres, que assim seja. O Fê sente orgulho. Ai, tem um fio aqui. Obrigada, Fê. Aos recadinhos tridimensionais, para quem sente de fazer a certificação de mentores HeartMath, que começa em abril. A gente já abriu as inscrições com preço super especial para quem se inscrever antes. O lançamento oficial vai ser lá para meados de março, então até lá a gente está com um preço bastante especial. Se você já sente que quer fazer, se você já está com a certeza no seu coração, você já pode aqui pelo link da bio no Instagram acessar a página de vendas e tomar essa sua decisão antecipada. Essa semana também, muito em breve, a gente lança o curso gravado Modo Vida, então você também vai poder aprender um pouco sobre sair do modo de sobrevivência e entrar no modo vida, um curso que foi gravado por mim e pela doutora Marina, nossa cardiologista, onde a gente traz a ciência da saúde e a filosofia da coerência. Então, vai lá, Rô. Vai lá, se qualquer dúvida vocês me chamem. A gente está começando a colocar isso para vender de uma forma muito especial. O curso é dado pela Juliana Sé, que começou toda essa iniciativa Bihart comigo quando a gente ainda era Heart Brasil, e pela Márcia Ferraz, e é uma certificação internacional lá do Instituto HeartMath, eles que certificam e a gente dá aula aqui em português, tá bom? Então... A Teca diz, feliz por ter feito parte dessa live especial. Eu que fico feliz, vocês são pessoas que estão assim conectadas na minha energia e eu realmente abri meu coração assim na minha verdade mais pura nesse caminhar espiritual. A Tal, de novo, gratidão por partilhar a sua história de vida, muito amor nos nossos corações. Que assim seja, meus lindos. Amo vocês. Nos vemos na próxima quinta, 7 da manhã. E me ajudem, tragam seus temas para que a gente possa conversar aqui juntos, tá bom? Até lá, até a próxima quinta. Obrigada.